meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite, o que for no horário que você estiver escutando aí. Espero que esteja bem. Vou trazer um conteúdo aqui hoje, rapaziada, para vocês de uma configuração, na verdade, uma informação que eu comento bastante, né, nas minhas análises. Gosto sempre de ter essa informação alinhada nas minhas operações pessoais, né, o nosso Bitcoin aí. E aí, vai ou não vai? Ai, 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 hein? Enfim, uma configuração que eu gosto de ter sempre alinhada aí, né, nas minhas análises, nas minhas operações, que é o SMT, né, divergência SMT. Com certeza muitos de vocês conhecem a divergência do RSI, né, que é esse indicador aqui. Mas para quem não conhece, eu vou explicar rapidamente com a divergência de RSI, para depois seguir para o SMT, divergência SMT. Cara, basicamente a divergência do RSI é quando você tem o gráfico fazendo uma coisa e o indicador fazendo outra, né? No caso, aqui a gente tem claramente o gráfico fazendo fundos descendentes, né? Perceba que ele perde essa mínima e faz um fundo menor aqui. Então a gente tem essa inclinação para baixo e no indicador a gente tem essa inclinação para cima, né? Isso aqui é um movimento clássico de divergência. Se a gente tem um contexto alinhado para compras nessa região aqui, e certamente a gente tem, se eu subir um gráfico semanal aqui, enfim, né, a gente alinhar um contexto a essa informação de divergência é sempre muito interessante. Tá? Então essa é a divergência do RSI. Vamos para a divergência de SMT agora. Né? A divergência SMT é basicamente a mesma coisa, a mesma ideia, né? Você ter um fazendo uma coisa e outro fazendo outra coisa, só que a gente vai analisar isso entre dois ativos, né? No caso, dois ativos que têm uma correlação, né? Seja uma correlação positiva ou negativa, né? Positiva é mais fácil de ver, mas eu posso explicar a negativa depois para vocês. Então, para você plotar outro gráfico para comparar, você vem aqui, ó, no canto superior esquerdo, do lado do ativo, tem aqui esse maisinho, comparar ou adicionar símbolo. Você bota o ativo que você quer ver, eu vou botar Ethereum. Aí você bota aqui novo painel, ele vai aparecer aqui embaixo. Ele vem como gráfico de linha, você vai dar dois cliques e vai configurar aqui, ó, linha, você vai botar vela. Eu vou só configurar aqui, coisa rápida, botar as cores que eu uso, vou pausar aqui e volto. Pronto, certinho. Então vamos lá, galera. Ó, perceba que eu tô no mesmo exemplo que eu dei no RSI. Vou dar o mesmo exemplo na mesma região. Vocês vão ver que também ocorreu uma divergência aqui. Ó, a gente tem Bitcoin em cima e Ethereum embaixo, certo? Então percebam a mesma lógica. Bitcoin fazendo fundos descendentes, né? Perdendo fundos, rompendo fundos. E a gente tem Ethereum fazendo fundos ascendentes, né? Percebe que nesse movimento de baixa, ele não conseguiu perder esse fundo. E o Bitcoin claramente perdeu esse fundo. Certo? Então aqui a gente tem... Opa! Aqui a gente tem uma divergência de SMT. Então eu boto SMT e boto o ativo que ele está divergindo, né? Nesse caso aqui é TH. SMT é TH. E aqui SMT Bitcoin. Certo? Então, a mesma ideia. Se a gente já tem um contexto, vou botar no diário aqui para a gente ver. Se a gente já tem um contexto onde a gente gosta de comprar Bitcoin nessa região, e a gente gosta por quê? Porque isso aqui é um order block. Claro, um order block. Não sobra dúvida que isso aqui é um order block. O último candle preto antes do movimento de alta. Né? Então, já nos interessa essa região. Pô, não adianta você ficar caçando SMT solto no gráfico. Pô, tem que estar alinhado com um contexto, né? Pô, que faça sentido você querer operar aquele SMT, aquela divergência, enfim. Mesma coisa pro RSI. Pô, você não vai ficar catando divergência de RSI tá entendendo? Você tem que ter um contexto alinhado, senão, né, não faz sentido.
né? Então, nesse contexto onde a gente já está interessado em comprar aqui, isso aqui é uma informação a mais, né? É uma confluência. Então, a partir do momento que ele quebra a estrutura aqui, quebra de estrutura válida, por quê? Porque o gráfico perde fundos nesse movimento de baixa. Então, quando ele romper esse topo, é uma quebra de estrutura totalmente válida, certo? A gente pode pensar em compras buscando as regiões de liquidez óbvias do gráfico. Esse topo e esse topo. Percebam que entrega um movimento extremamente limpo até as regiões de liquidez. Beleza? Vou procurar outro exemplo aqui para dar para vocês. Deixa eu ver se eu acho um de venda agora. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu ver aqui. Esse topo tá bem interessante. Ó, aqui tem uma divergência, com certeza. Vamos lá. Mesma ideia, né? Olha que coisa linda isso aqui. A gente tem Bitcoin. Cadê? Na verdade, aqui ficou estranho esse exemplo. Deixa eu procurar um melhor. Aqui ficou meio esquisito. Procurar na venda. Aqui, ó. Tem até um que já estava traçado aqui. Nem lembro de quando que é isso. Mas se tá traçado aqui é porque foi bonito. Ué, mas... Não é... Ah, já sei então. É com total. Eu olho bastante também. Divergência com total. Deve ser com total, quer ver? Não é. Mas pode ser. Mas pode ser, com certeza pode ser. Olha aqui. Olha aqui que interessante. A gente tem total fazendo topos iguais, né? Equal highs. E Bitcoin renovando topos. Isso aqui é um SMT claro. Isso aqui é um SMT extremamente claro. Extremamente claro. A partir do momento que o Bitcoin quebra a estrutura, quando ele perde esse fundo, a gente tem um contexto perfeito para trabalhar na venda. Óbvio, a gente tem que ter alinhado um contexto macro por trás disso aqui. Pô, o que é que tem nessa região aqui? Aqui a gente tem um order block, aqui a gente tem outro order block, enfim. Não vou olhar a fundo agora, mas você sempre quer alinhar essa leitura de divergência de SMT com o seu contexto macro. É um a mais. Você não vai ficar no gráfico de 15 minutos, de 1 hora, procurando divergência. É uma coisa que você confluencia com a sua análise. Perfeito? Ver se eu acho... outra coisa que eu quero mostrar para vocês. É você olhar isso em gráficos maiores. Então, por exemplo, quando você vai para um gráfico semanal, por exemplo, você não precisa nem olhar os topos assim, ó. Por exemplo, você poderia analisar se tem divergência nesse topo com ativo. Pô, beleza, mas isso aqui demora muito tempo, né, para esse topo se formar, esse topo se formar. Então, o que é que você vai olhar? Você vai começar a olhar entre um candle e outro, porque como é uma semana, né, tem muita informação dentro disso aqui. Então, por exemplo, deixa eu ver se a gente acha uma divergência boa aqui. Não. Vou pausar, quando eu achar uma boa que eu volto. Olha isso aqui, galera, que interessante, né? Voltei pro Ethereum embaixo, não achei nenhuma tão legal assim com total. Mas olha isso aqui que interessante, que eu tava falando para vocês do gráfico semanal, você não precisa olhar topos muito distantes, você pode olhar entre uma semana e outra. Então perceba, olha essa semana aqui, né? Como ele claramente rompe a máxima da semana anterior no Bitcoin, né? Então, ó, claramente você percebe que ele rompeu essa máxima, certo? Rompeu. E no Ethereum nem chegou perto, né? Nem fez equal highs, máximas iguais, topo duplo, nem nada. Nem conseguiu chegar.
Então você poderia com certeza considerar essa ruptura de máxima da semana no Bitcoin como sendo uma manipulação, por exemplo. Volto a dizer, óbvio que você tem que trabalhar isso aqui alinhado com um contexto macro. Então, por exemplo, aqui a gente tem um fair value, ó, só para explicar, calma aí, aqui, só para explicar, ó, candle 1, candle 2 a grid, candle 3 fecha, aqui a gente tem um fair value, ó, perfeito? Então, tudo isso aqui, toda essa região aqui, interessaria para vendas, certo? Então, alinhado a isso, a gente teve um SMT aqui, beleza? Ó, rompeu a máxima, Ethereum não rompeu a máxima, então aqui a gente tem um SMT, certo? Semanal, muito interessante esse contexto, muito interessante mesmo. Deixa eu ver se eu acho outro fácil aqui, olha aqui, outro aqui logo na cara, ó, mais uma vez, ele rompe a máxima da semana no Bitcoin, percebe? Ó, coisinha linda isso aqui, velho, sério. Rompe a máxima do Bitcoin. Eita, ficou torto. Foi mal, galera. Eu tenho um toque fudido com isso aqui, velho. Não consigo deixar torto. Vai ficar assim mesmo essa porra. Vocês entenderam? Rompe a máxima, né? No Bitcoin. E no Ethereum não chega nem perto. Inclusive faz uma máxima menor do que a anterior. Certo? Mais um SMT aqui. Se você tem uma narrativa alinhada para vender, venda. E aqui tem, né? No Bitcoin. A gente tem claramente aqui um order block, o último candle verde, antes do movimento de baixa, né? Se puxar um Fibonacci aqui, para quem gosta também, ó, 61.8, sensacional. Se você alinhar isso com informações de divergência SMT, pode ter certeza que você vai se dar muito bem. Fechou? Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Que não tem, então fica por isso mesmo. Valeu, minha galera, espero que gostem. Vou postar isso aqui no YouTube também. Quem puder compartilhar, curtir, deixar um feedback. É isso, tamo junto e bom final de semana. Valeu!